Estamos de volta com o nosso programa Além da Notícia, conversando com você hoje sobre a reforma da Previdência. Assunto mais do que atual, necessário, importante para todos nós. Conosco a doutora Thais Riedel e o nosso economista César Bergo. Estão conversando assim de uma forma muito maestral conosco sobre esse assunto tão importante. É pena que o programa dura apenas 1 hora para a gente conversar sobre o assunto. Então, já para a gente já não perdendo tempo, eu pergunto para vocês aquilo que está hoje colocado na mesa do Congresso Nacional para ser discutido, não é? Está na comissão especial para depois ser levado ao Congresso. Quais são os pontos principais que hoje o Congresso discute a respeito da reforma da Previdência? Então, teve um texto inicial, né, que já tiveram algumas alterações. Agora a discussão, teve a Comissão de Constituição e Justiça, agora está na Comissão Especial. E ali houve um substitutivo que já retirou alguns aspectos, como a capitalização, discussões sobre o benefício de prestação continuada foram retirados, uma nova forma de contribuição dos rurais. Então, teve alguns pontos que foram retirados. O que continua? Bem, hoje nós temos a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. A PEC une numa só, aposentadoria voluntária. Então, você vai ter aposentadoria voluntária, aposentadoria por invalidez ou a compulsória, né? São as aposentadorias. Ali, então, cria-se novos requisitos. Então, hoje, eu aposento 65 e 60, 15 anos. Ou 30, 35 anos. Passa a ser uma só, com 65 anos homem, 62 mulher, né? E aí, 20 anos de contribuição homem, agora o relator baixou para 15 para as mulheres, certo? Então, tem essa... Então, precisa dessa idade, desse tempo mínimo de contribuição. Isso, exatamente. Eles juntaram as duas questões. Juntaram em uma só. Então, criaram as pontuações, né? Não, a pontuação, aí tem regras de transição. Então, a regra fica sendo 65, 62, 20 anos de contribuição. E aí, quem já está contribuindo tem as regras de transição. Então, uma das regras é pontuação. Você soma idade mais tempo de contribuição, ideia 86 mulher, 96 homem, e essa pontuação vai aumentando ao longo dos anos. Ou a mulher que já tiver ali para completar os 60 anos, como vai ser 62, tem uma regra de transição que vai aumentando 6 meses a cada ano. Então, nós temos regras de transição para quem já está, uma regra nova, regras de transição para quem está, regras especiais, que são as aposentadorias especiais. As aposentadorias especiais são aquelas pessoas que trabalham em condições insalubres, perigosas, e que ali, por ter um ambiente de trabalho mais nocivo, a legislação autoriza que ela saia antes do mercado de trabalho para que ela não adoeça ou morra no ambiente de trabalho. Ambiente ali. Ali tem uma mudança substancial. Estão criando idade mínima para esse tipo de trabalho e também regras de transição com pontuações. E aí a questão também da pensão, né? Que você vai estar reduzindo para 50% as pensões. E isso aí cria um problema também, né? Muitas vezes, né? Porque as despesas não reduzem 50%, né? Agora, vale lembrar que é para quem passar a receber pensão depois da aprovação, sim, né? Sim. Quem tem pensão até agora, tudo permanece como está. Porque é direito adquirido, né? Você não pode mexer em direito adquirido. O que a grande confusão que as pessoas fazem é que as pessoas têm expectativa de aposentar e não têm o direito ainda. Então, assim, não dá para fazer lá você contar com isso aí. Então, uma coisa é você ter o direito. Então, para o direito, criar algumas regras de transição do tipo pagar um pedágio mais de 50% no tempo ou de 100%, dependendo da situação, né? Agora, recentemente, o próprio relator mudou com relação aos professores, reduzindo um pouco a idade para 57, uma coisa assim. Ou seja, essas adaptações vão surgindo. O perigo é que se abre uma exceção, aí todo mundo vai querer exceção, né? Ou você faz uma regra clara, transparente, que vale para todo cidadão, cidadão brasileiro, você tem que ter o mesmo direito. Ou você vai criando as coisas especiais, e aí você tem a questão dos policiais, você tem as questões dos professores, aí começa a criar várias situações que aí é como a doutora coloca. Regra geral, regra não sei o quê, é tanta regra que o nosso sistema parece uma coxa de retalho. Então é preciso organizar, colocar sob uma única égide, para que as pessoas possam entender claramente quais são os seus direitos, né? Agora, o aspecto de mudança radical é exatamente o tempo de contribuição, a questão da idade, a questão da pensão e, obviamente, colocaram nesse bolo também a questão das fraudes. Agora, fraude a gente se combate, não espera.
Se é fraude, é para combater, não precisa colocar em lei. E né? precisa ser muito... Eu acho engraçado, não, agora vamos combater as fraudes. Não, já devia estar combatendo. Não está combatendo a fraude, né? Já devia estar combatendo. Então, a fraude é uma coisa que não se discute. Dólar má fé, etc. Então, eu acho que nessa proposta, a grande questão é a idade e o tempo de contribuição. São as duas situações. Agora, a discussão, nós estamos vendo governadores, os prefeitos indo aí bater a porta do Congresso Nacional. Então, a primeira proposta, apresentada pelo relator, ficou de fora os estados e municípios, né? O que representa ficar de fora estados e municípios? Então, aqui é interessante, porque no âmbito do orçamento da União, não tem impacto, porque tem os servidores da União. Mas, politicamente, você tem um desgaste local com reforminhas locais. Né? Então, existem ali governadores que querem que já sejam aplicáveis as regras aos estados e outros que, sofrendo a pressão dos seus estados, não querem essa divergência. É claro que dentro de um sistema é saudável que a gente consiga ter regras ali conforme o risco. Então, se é servidor igual, tem que ter a mesma... Eu defendo que nós temos que ter aposentadoria especial para quem tem um risco diferenciado. Porque não é justo um trabalhador que trabalha em mina subterrânea, com ausência de oxigênio, com muita insalubridade, ter uma aposentadoria no mesmo tempo de uma pessoa que está no ar-condicionado. Então, de acordo com o risco, eu entendo sim que podem ter regras especiais. Lógico, sempre de forma clara para toda a população. Agora, tem um ponto da reforma que eu falei no começo, que é o cálculo. O cálculo. É um cálculo que, nesse viés aí econômico de redução, eu tenho um receio, porque ele atinge os mais pobres também. E aí, eu não sei qual será o impacto disso. Nós estamos num momento já de crise, mais recessão. Eu entendo que a gente poderia criar ali outros mecanismos. E tem um ponto importante na PEC, já que nós estamos falando das reformas, que ela também traz regras novas para o acúmulo. Então, tem lá um senhor e uma senhorinha, um é aposentado, o outro também, um morre. Hoje eu posso acumular pensão com a aposentadoria. A PEC traz algumas restrições. Sim. Você só vai poder acumular parte do outro benefício. Então, se ele até um salário mínimo, você pode 80%, até 2, 60%, até 3, 30%, 20%, até 10%. E isso vai trazer o impacto, dependendo ali porque as pessoas têm uma economia, né, familiar, e ali o impacto pode ser grande, a depender da situação. E um último ponto que eu quero chamar a atenção é que essa reforma, diferentemente de todas as outras, ela veio com uma proposta de desconstitucionalizar direitos. O que isso quer dizer? Quando eu tenho direitos na Constituição, ela tem um patamar, um status maior, e eu só consigo alterar as regras com um quórum mais qualificado, ou seja, votações ali no Congresso. Tem que ir nas duas casas, né? Ela é mais complexa pela relevância do tema. E essa PEC, o que ela faz? Ela fala, olha, você vai continuar tendo aposentadoria voluntária, aposentadoria, conforme critérios a ser estabelecido em futura lei. Quando faz isso, você está tirando um status constitucional e baixando para a legislação. O que isso deve ser discutido? Porque aí as alterações futuras serão mais fáceis. Para a economia pode ser bom, mas para o direito eu tenho receio porque não há são relações jurídicas de longo prazo. Então, você ficar mudando toda hora também gera ali uma insegurança na população e um descrédito no sistema previdenciário. E as pessoas, o que elas fazem? Às vezes elas podem contribuir e acabam não contribuindo. A grande questão é que a própria questão da Constituição, ela cria algumas despesas vinculadas, né? Então, hoje, cerca de 88% de toda a despesa, toda a receita, vai para esse tipo de gasto do governo. Sim. E não é só Previdência, né? Aí tem outras rubricas também que vão receber esse tipo, mas fica engessando a gestão. Então, do ponto de vista econômico, seria bom criar uma certa flexibilidade, lógico, mas sem ferir direitos, eu acredito. Então, teria que dar uma revisão nesse sentido. Agora, o importante também, me parece, também existe a questão da paridade também, que está sendo discutida com relação a direitos de diversas categorias, né? Isso tudo mostra só a complexidade do assunto. Não é um assunto simples de se resolver com uma varinha de cordão. Né? Então, obviamente, eu acho que a gente tem que reconhecer
que são pessoas que estão fazendo a lei, né? E são falhas também. E a gente tem que compreender no sentido de contribuir para que essas coisas sejam minimizadas, para que o risco seja minimizado, para que as pessoas depois não venham sofrer consequências, inclusive irreversíveis, né? Então a gente tem que olhar com esse olhar humano, mas provavelmente de responsabilidade. É que nem você gerir uma casa. Então você tem uma despesa de 100 e está gastando 150. Onde é que você vai parar? A gente já sabe, né? Então essa questão das finanças públicas, né? O país ele se habituou muito a fazer investimento, a depender do governo, tanto que nós estamos sofrendo aí a queda de investimento exatamente por isso. Ou seja, é preciso buscar outras alternativas. Talvez, aí eu concordo, aumentando a arrecadação, né? Impostos. A reforma tributária que poderia ter vindo exatamente, antes, né? Que eu acho que acaba facilitando a questão da Previdência. Pois é, e é importante também lembrar que a reforma da Previdência não vai resolver todos os nossos problemas. Nós não podemos se iludir com isso, né? Ela pode ser um pontapé inicial, uma coisa necessária, mas não vamos nos iludir que a partir disso todos os nossos problemas se resolverão, até porque tem muitas questões sociais que você fez questão de levantar muito bem aqui para nós. Mas, Thaís, você falava lá no bloco anterior para nós que, por exemplo, no caso dos servidores públicos, uma reforma da Previdência já foi feita para eles. Foi. Mas o que essa reforma agora traz de novidade para os servidores públicos? Ela altera as regras de transição já pactuadas lá atrás. Uhum. Então, as pessoas que estavam no meio do caminho, isso é importante a gente esclarecer. Como que funciona no direito previdenciário para você ver se você tem direito adquirido ou expectativa de direito. Se quando mudar a lei, eu já tiver os requisitos da lei anterior, eu tenho direito adquirido, mesmo que eu não vá pedir o INSS, porque as pessoas correm para pedir para o INSS achando que se ele der entrada, ele adquiriu o direito. E não é. É um conjunto dos direitos ali, dos requisitos. Se eu já tenho os requisitos, pouco importa se eu pedir ou não, eu tenho direito adquirido. Agora, se falta um dia, eu tenho expectativa de direito. Aí a nova regra me atinge. Então, normalmente são feitas regras de transição. Por quê? Porque a pessoa que, numa ponte, ali para você alcançar a aposentadoria, eu tenho a pessoa que está no começo e a pessoa que está no final. A pessoa que está no final, ela não tem tempo para se preparar com as novas regras. Então, são feitas regras com requisitos mais rígidos, pedágio, né? E é curioso que essa PEC, ela traz uma situação que eu nunca tinha visto. O que é uma regra de transição? Eu autorizo que as pessoas que já estão agora contribuindo, e portanto já estão no meio da ponte, possam, desde que paguem um pedágio, aposentar com as regras anteriores, certo? Essa PEC, ela fala o seguinte, você vai poder, mas com as regras novas. Então, isso não é regra de transição. Mas os servidores, eles lá atrás, em 2003, tiveram reforma em 98, a emenda 20, depois a emenda 41 em 2003, depois a emenda 47 em 2005. E lá foi pactuado que eles iriam, os servidores anteriores a 2003, então já são os mais antigos, iriam aposentar ainda com as regras antigas. Os que estavam de 2004 para frente, o que são as regras antigas? O direito a aposentar com a última remuneração, que é a integralidade. Os que estavam de 2004 para frente, ele aposenta na média, igual do INSS, só que ele contribui mais. Se você tem um servidor que ganha 10 mil reais e um trabalhador da iniciativa privada ganha 10 mil reais, o trabalhador da iniciativa privada contribui até o teto do INSS. E o servidor contribui sobre os 10 mil reais. Então, um contribui sobre 5 mil, o outro 10. Então, essas regras que estavam no meio do caminho, em 2013, foi criada a Previdência Complementar do Servidor Público. Sim. E aí, se você passa para um concurso público a partir de 2013, você já está ali limitado ao teto do INSS. Só que, como eu tenho servidores novos que estão contribuindo só até o teto e servidores antigos que estão recebendo valores maiores, vai dar déficit, porque tem o custo da transição. Só em 2048, isso já está tudo calculado, é que eu vou ter servidor ativo e inativo no mesmo patamar. Então, a questão do servidor é um pouco mais complexa porque tiveram essas alterações, mas por isso que eu digo que a reforma já teve, mas tem um custo da transição que tem tido um peso aí nas contas públicas. Pois é, César, o ministro da Economia, ele fez questão e faz questão de defender a questão da capitalização. O relator tirou, né, esse tema da proposta da reforma, deixando ainda a brecha que esse assunto pode ser voltado a ser discutido depois. Você acha que a capitalização ela é fundamental para essa reforma? Mas do jeito que estava sendo proposto, né, fica complicado, porque você não vai ter gente para capitalizar para pagar custo a aposentadoria. Da transição. Né? Então, de onde vem o dinheiro, né? Ou seja, milagre não existe. Tá certo?
O dinheiro não desaparece, ele muda de mão. Mas o problema é onde que está esse dinheiro para poder fazer esse financiamento. A capitalização nada mais é que já existe no mercado. Sim. Né? Você tem vários tipos de fundos de previdência que são títulos de capitalização, que as pessoas vão aplicando e no futuro, para 10 anos, ou seja, é um investimento de médio e longo prazo, não é de curto prazo, que os títulos que lastreiam esse tipo de investimento são títulos já existentes, não tem problema nenhum, não tem... Agora, o governo, ele quis trazer essa proposta, mas só esqueceu de mostrar o outro lado. Ou seja, eu tenho isso aqui, mas quem vai fazer a outra parte? Né? Porque a solidariedade existe no sistema atual. Ou seja, o mais velho, né, que vai receber o dinheiro, é ajudado pelo mais novo, que está trabalhando e está contribuindo. Então, você não tem um funding, né? Não tem um fundo para poder fazer a capitalização. Por isso que, nesse momento, você colocou a ideia não é ruim, a ideia é boa, porque é o que o Chile fez, mas está tendo problema lá também, né? Então tem que tomar cuidado, porque do ponto de vista econômico, nada mais é de que você contribui, então você vai ter direito. Você faz uma poupança. Uhum. Você poderia fazer a poupança por você mesmo, investir num fundo, na caderneta de poupança, comprar CDB, você pode fazer isso aí. Só que alguém vai fazer isso para você, teoricamente, com mais competência. Teoricamente, não estou dizendo que vai ser dessa forma. Né? Se Deus quiser. Tá certo. Gente, olha, nós vamos para a parte já final aí do nosso programa e eu queria dar um minuto final para cada um de vocês fazer uma conclusão aqui para as pessoas que estão em casa, tá? O que elas esperarem, então, sobre essa reforma da Previdência. Fica a palavra com vocês para a gente encerrar. É um tema muito relevante. Acredito que a população tem que saber o que está sendo discutido. Essa discussão tem sido muito rasa. Uhum. É uma reforma que não combate privilégios, ela atinge a todos e com alterações substanciais nas regrinhas. Temos, sim, que procurar achar alternativas para os novos desafios das pessoas estarem vivendo mais e tendo menos filhos. Mas acredito que precisamos antes conhecer a realidade do brasileiro para que a gente não tenha uma reforma muito distante e aí a gente acaba tendo uma reforma da Previdência que serve para proteção de risco que não consegue proteger a população. Então a gente tem que conseguir achar isso na balança e a discussão tem que ser franca. Qual é o patamar protetivo que a gente vai conseguir, que a gente quer? Vai ser todo mundo no salário mínimo? É até o teto do INSS? Qual que é esse patamar? A partir dali a gente faz os cálculos. O que acontece é que há muita discussão em relação a esses cálculos e acho que o tema merece sim um aprofundamento e acho muito salutar e parabenizo a iniciativa de vocês estarem trazendo esse tema de grande relevância para a população. Coisa boa, César? Eu não vejo diferente, não, até complementando o que a doutora coloca. Do ponto de vista econômico, é uma necessidade. Então, acho que aí todo mundo já chegou a essa conclusão. Agora, eu acho que o país é um país grande. O nosso país não é um país pequeno. Nós somos a 8ª economia do mundo. Né? Então, nós temos riquezas, não só minerais, né? Nós somos o maior produtor de soja do planeta. Né? Ou seja, os brasileiros têm que usufruir disso aí. Né? Ou seja, uma melhoria na qualidade de vida é o que tem que ser buscado. É lógico que a Previdência faz parte dessa qualidade de vida. Então, tem que ser olhado de uma maneira bem séria e responsável. Eu vejo, assim, a discussão, ela caminha nesse sentido. Torço para que seja mais responsável e menos política. E eu acredito que, uma vez adotadas essas medidas, nós vamos ganhar um fôlego. É lógico que muita coisa tem que ser feita ainda. Mas vamos ganhar um fôlego para poder administrar esse país. E eu acho que essa discussão é uma discussão que tem que ser feita mesmo, de maneira transparente e aberta, porque o nosso país merece uma reforma, mas merece dar qualidade de vida para os nossos brasileiros. Muitíssimo, terminou muito bem. Obrigado a vocês por contribuições tão maravilhosas. Nós precisamos voltar a se reunir de novo aqui para discutir esse assunto que é tão importante para o nosso país. É só importante lembrar a todos que a reforma da Previdência discutida agora na comissão especial, ela precisa passar ainda, ela na verdade é uma PEC, é uma mudança, tá, na nossa Constituição e por isso que o projeto precisa ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados com uma maioria absoluta de 308 votos e em 2 turnos e depois também passar por uma votação, também maioria absoluta, né, de 41 votos no Senado Federal. Queridos e queridas, obrigado a você pela nossa audiência. É sempre bom estarmos comunicando vida e estarmos comunicando aquilo que faz parte da nossa vida, que é a economia, previdência e todos esses assuntos. Nós voltamos na próxima semana com o nosso programa Além da Notícia.